Lucas capítulo 18, irmãos. O interessante é que Lucas coloca duas histórias, uma ao lado da outra, porque as duas histórias precisam ser avaliadas em conjunto. O cego à beira do caminho e o cobrador de imposto em cima de uma árvore. Essas duas histórias, Lucas as coloca junto, porque Lucas tem um propósito para fazer isso. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, rapidamente, que propósito é esse. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Por favor, meus amados e queridos irmãos, sigam comigo a leitura da palavra de Deus. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma figueira muito grande, com muitas folhas, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa noite, pela vida da tua igreja, pelos meus amados irmãos, pelos meus queridos visitantes. Que a tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, e que possamos nos submeter a essa bendita mensagem do Evangelho e vivê-la, Senhor, com toda a intensidade e com toda a alegria do nosso coração. Muito obrigado por essa noite. Aplica a tua palavra, que teu Espírito Santo ilumine a tua palavra e que, em nome de Jesus, possamos colocá-la em prática para colhermos os seus frutos preciosos. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando Jesus se aproxima de Jericó, 2 eventos acontecem. E esses eventos, eles precisam ser avaliados em conjunto. A cura do cego e a salvação de Zaqueu. Ambos fazem parte, irmãos, do mesmo contexto. E esse contexto foi muito bem descrito pelo Dr. Kenneth Bailey, num dos livros mais fenomenais que eu já li sobre Jesus e o Oriente Médio, onde ele diz que o contexto de Lucas, para colocar as duas histórias do cego e de Zaqueu conjuntamente, é o contexto de Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, irmãos, diz o seguinte: Vi as lágrimas dos oprimidos, e não há quem os console. Vi a violência dos opressores, e não há quem os console.
Dr. Kenneth Bailey, irmãos, no seu livro diz que o contexto do cego Bartimeu e de Zaqueu é o contexto de Eclesiastes capítulo 4, o oprimido e o opressor. Esse é o contexto, irmãos, que Lucas coloca esses dois eventos quando Jesus entra em Jericó, quando Jesus chega em Jericó e quando Jesus deixa a cidade de Jericó. A grande pergunta, irmãos, que esse homem coloca quando ele analisa esses versículos é o seguinte: aqui estão o oprimido e o opressor. Qual é a reação de Jesus? Como Jesus lida com eles? Qual é o tratamento que Jesus dá ao oprimido e ao opressor? Vejam bem que versículo interessante. Vi as lágrimas do oprimido e não havia ninguém que os consolasse. Mas também eu vi a violência dos opressores, mas também não havia ninguém que os consolasse. Como Jesus lida, irmãos, com o oprimido e com o opressor? Como Jesus lida, irmãos, com aqueles que sofrem debaixo do tacão, das pessoas que de repente oprimem, expoliam essas pessoas e deixam essas pessoas numa situação assim de muita dificuldade. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque muitas vezes o discurso que a gente escuta por aí tem um viés muito mais marxista do que cristão. Tem um viés muito mais de luta de classes do que o aprendizado de Jesus de Nazaré. Essa semana o Brasil foi assaltado por mais essa circunstância profundamente constrangedora para todos nós que somos brasileiros, né? País nenhum, cidadão nenhum gostaria de ver e de passar o que o Brasil viu e passou nesses dias que se chamaram ontem e anteontem. A nação ficou num stand-by. Todos os jornais e todas as televisões estavam aí publicando cenas tristes, lamentáveis, que de repente não precisariam ter acontecido. Muitas pessoas se levantaram, discursaram, publicaram escritos aqui e acolá. E eu confesso, irmãos, que quando eu escuto algumas coisas, quando eu leio algumas publicações, eu não digo a vocês que eu fico sobressaltado, porque eu estou acostumado com isso, mas eu digo a vocês que eu fico um pouco entristecido, porque às vezes eu vejo o quão distante do Evangelho de Jesus essas pessoas se colocam. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, quando a gente vê qual é a ação de Jesus com o oprimido e com o opressor, a gente vê, irmãos, que muitas vezes esse discurso de luta de classes, do oprimido contra o opressor, para que dali saia um sistema melhor, não coaduna com o cristianismo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos levantando uma bandeira que é muito mais um martelo e uma foice do que a bandeira do Evangelho da graça de Deus. As duas narrativas, irmãos, do cego Bartimeu e do Zaqueu, colocam, irmãos, na minha opinião, um ponto final em como Jesus age, como Jesus lida com as duas pessoas que, aos olhos de muitos filósofos, e de muita ideologia que hoje graça no meio da sociedade, de repente lida com esse oprimido e com o opressor. Quando eu olho, irmãos, para esses dois textos colocados um ao lado do outro, eu quero trazer nessa noite para os amados irmãos essa resposta: pastor, como é que Jesus lida com o oprimido e com o opressor ao mesmo tempo? E aqui, irmãos, eu quero rapidamente destacar para vocês 3 diferenças e 3 semelhanças entre Zaqueu e Bartimeu, que nos auxiliam a responder essa questão às vezes tão difícil.
Como é que Jesus lida, irmãos, com o oprimido, mas também lida com o opressor? Primeiro eu queria deixar para os amados irmãos quais são as diferenças entre o cego e Zaqueu. Quais são as diferenças que o texto nos mostra entre aquele homem assentado à beira do caminho e aquele outro homem rico e chefe dos publicanos? Qual a diferença desses dois eventos que nos auxiliam a colocar uma moldura e construir uma ideia a partir do Evangelho do Senhor Jesus, para evitar que a gente de repente não caia num engodo que a sociedade muitas vezes cai e a igreja vai junto? Pastor, quais são então as três diferenças básicas entre o cego e Zaqueu? A primeira diferença, querido, no texto, a mais gritante, que Lucas propositalmente coloca, é que o cego é representado pelo oprimido e Zaqueu é representado o opressor. Se você der uma olhadinha no versículo de número 35, a Bíblia diz que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmolas. Irmãos, o cego representa aqui para Lucas, à vista do contexto de Eclesiastes 4, o oprimido. Ele é cego, ele é mendigo, ele estava sentado à beira do caminho, ou seja, era alguém marginalizado, oprimido pela sociedade e pela multidão. Tanto ele é oprimido que quando ele grita, procura saber quem estava passando, eles dizem que era Jesus o Nazareno, ele grita alto, mas eles mandam esse cego fazer o quê? Se calar. Ele não tem dinheiro, ele não tem status, ele não tem posição, ele não tem família, ele não tem voz, ele não tem crédito. Ele aqui, irmãos, é representado por todos aqueles que são oprimidos, mas ao mesmo tempo há um contraste com Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu é representante do opressor. No capítulo 19, no versículo 2, a Bíblia diz que esse homem se chamava Zaqueu. Ele era o maioral dos publicanos e rico. Em outras palavras, irmãos, o contraste é gritante. O cego é o oprimido, Zaqueu é o opressor. O cego é marginalizado, Zaqueu é um homem rico. O texto diz que ele era o maioral. Em outras palavras, dentre os publicanos daquela região, Zaqueu era talvez o chefe de todos eles. E o texto vai ainda mais longe. O texto diz que esse homem era rico. E lá na frente no texto você vai ver que a riqueza dele, ele conquistou defraudando os outros. Ele era corrupto, ele tinha dinheiro, ele era representante de uma classe que oprimia o pobre, porque você sabe que naquela época existiam três classes que os judeus odiavam de todo o coração, porque eram classes que oprimiam os judeus naquela época. Primeiro eram os romanos, o segundo eram os publicanos, e terceiro eram os gentios pecadores. Inclusive, irmãos, essas três raças o judeu odiava. Por quê? Porque eram consideradas pessoas que oprimiam a nação de Israel, com altos impostos, sem liberdade, e essas pessoas viviam sob o tacão do opressor. Essa é a primeira diferença, irmãos, que a gente vê entre o cego e Zaqueu. O cego representa o oprimido, enquanto o Zaqueu representa o opressor. Pastor, qual a segunda diferença entre essas duas narrativas? A segunda diferença, querido, é que Jesus faz uma pergunta ao cego, mas ao opressor, ao Zaqueu, ele dá uma ordem. Se você, por exemplo, olhar comigo lá o versículo de número 41, a pergunta que Jesus faz ao cego é o seguinte: que queres que eu te faça? Jesus faz uma pergunta ao cego, mas interessante, quando ele entra em Jericó e vê Zaqueu em cima de uma árvore, ele não faz uma pergunta a Zaqueu, ele dá uma ordem a Zaqueu. Versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Pastor, por que para o oprimido ele faz uma pergunta? Por que com o cego Bartimeu, porque Marcos dá o nome dele, ele faz essa pergunta? E Zaqueu ele dá uma ordem.
É interessante notar, irmãos, em primeiro lugar, que ambos necessitam da atenção de Jesus. Ambos, irmãos, são alvos da atenção de Jesus. Só que Jesus trata cada um de forma diferente. Por quê? Porque Jesus sabe do que você necessita. Para o cego, ele faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Por quê? Porque naquele tempo existia cego e mendigo profissional. A mendicância naquele tempo de Israel era algo tão profissional que eles viviam disso. E as pessoas, para se mostrarem generosas, davam vultosas quantias aos mendigos, só para eles se levantarem e enaltecerem essas pessoas em público. Então sabe o que acontecia? Os religiosos, para serem vistos pelos homens, inclusive os próprios fariseus, eles davam as esmolas para esses homens, para que esses homens se levantassem e publicassem os grandes feitos dos religiosos, para que o povo todo visse como eles eram bons. Aí quando Jesus para e faz uma pergunta para o cego: que queres que eu te faça? Na verdade, querido, é um teste, para que se realmente ele desejasse sair daquela vida e daquela condição dele. Jesus trata cada um de nós segundo as nossas necessidades. Ele nos conhece muito bem, mas engraçado, para Zaqueu ele fez diferente. A Bíblia diz que Zaqueu correu adiante de Jesus, subiu numa árvore, tentou se esconder, mas quando Jesus chega e olha para cima, ele não faz uma pergunta: Zaqueu, eu poderia ficar na sua casa? Não, ele não faz isso. Ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. Se você ler, querido, qualquer comentário sobre a hospitalidade do Oriente Médio, ninguém, absolutamente ninguém faz isso. O Oriente Médio, irmão, você só entra numa casa se você é convidado. Ninguém, em hipótese alguma, se convidava para ficar numa casa. Isso era uma afronta, isso era uma deselegância, isso era uma falta de educação, irmãos, muito grande, porque existia uma regra muito rígida de hospitalidade no Oriente, é que o hóspede tinha que ser convidado a entrar na casa, porque senão ele não entrava. E o interessante, irmãos, que Jesus quebra todo o protocolo e dá uma ordem a Zaqueu. Por quê? Irmãos, Jesus trata com cada um diante das suas diferenças e peculiaridades. O cego precisava ser confrontado na sua situação, Zaqueu precisava ser confrontado na sua situação, mas Jesus confronta cada um de uma maneira. Cuidado, querido, quando você se fia no testemunho do outro, ou na forma como Deus age na vida do outro, não necessariamente Deus age na sua vida igual Ele age na minha. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, irmãos, as minhas lutas e necessidades. Ele sabe no fundo do meu coração o que eu preciso. E Ele me trata, irmãos, de forma diferenciada, porque só Ele sabe qual é o anseio mais profundo do nosso coração. Pastor, qual é a terceira diferença entre o cego e Zaqueu? O interessante, irmãos, é que essa terceira diferença está na multidão. Se você der uma olhadinha na Bíblia, no versículo 43, você vai ver que no cego, quando acontece o milagre, a Bíblia diz que todo o povo, vendo isso, dava o quê? Louvores a Deus. Mas se você for na história de Zaqueu, você vai ver que é o contrário. Se você der uma olhadinha no versículo, irmãos, de número 7, você vai ver que todos os que viram isso, viram o quê? Jesus se hospedar na casa de um publicano. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Pastor, qual é a diferença, a terceira e última diferença entre Zaqueu e o cego Bartimeu? É que a multidão, irmão, se alegra e louva a Deus com a cura do cego, mas murmura pela conversão de Zaqueu. O interessante é que todos ficaram alegres, porque o oprimido foi alcançado pela cura. Mas quando o opressor foi alcançado, eles murmuravam. Precisamos refletir sobre isso, irmãos, porque o contraste está posto. A Bíblia diz que eles murmuravam contra Jesus, e essa é a terceira grande diferença do texto. A multidão, na cura do cego, dá louvores a Deus. Por que não dar louvores a Deus pela conversão do opressor?
Por que que quando um homem que de repente é considerado o opressor, e algo acontece de Deus na vida dele, a Bíblia diz que eles murmuravam, e o pior no texto é que eles murmuravam contra Jesus. É como se eles dissessem assim: Senhor, para o oprimido tu estendes a tua graça, mas por favor, para o opressor não. Mas aí, irmãos, o desfecho dessa história é muito bonito, porque é no desfecho dela que nós vemos as semelhanças entre Bartimeu e Zaqueu, o oprimido e o opressor. Pastor, quais são as semelhanças e o desfecho dessas duas histórias, postas uma ao lado da outra, para nos comunicar nessa noite uma grande verdade? A primeira semelhança que eu quero deixar para você rapidamente é: tanto o cego quanto Zaqueu ansiavam ver Jesus. Tanto o cego quanto Zaqueu, ambos desejavam estar com Jesus, ansiavam ver Jesus. Você quer ver uma coisa? Versículo 38, o texto diz assim: então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 41, que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Tem um manuscrito antigo, irmãos, que o Dr. Kenneth Bailey fala no seu livro, que muitas vezes não está descrito aqui nos nossos melhores manuscritos e traduções da Bíblia, que nessa frase do cego, a construção dessa frase no hebraico diz mais ou menos assim, quer ver? Senhor, que eu torne a ver, para eu poder te ver. Ele entende, querido, que esse cego queria ver. Claro, ele era cego, mas em primeiro lugar, ele queria ver para ver Jesus. E aí a gente vê, irmãos, que Zaqueu foi a mesma coisa. Se você der uma olhadinha comigo no versículo 3 do capítulo 19, você vai ver que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Pastor, o que significa isso? Tanto o oprimido quanto o opressor precisam de Cristo. É difícil, né, irmãos, para nós às vezes coisas como esta. É difícil às vezes compreender por que Jesus disse lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, amai os vossos inimigos. É difícil, né, irmãos, a gente colocar em prática aquilo que Lucas e Mateus declaram no seu evangelho: orai pelos que vos perseguem. É difícil, querido, às vezes a gente colocar em prática aquilo que Mateus diz: abençoai os que vos maldizem. Pois quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vê que tanto o oprimido quanto o opressor, eles têm um anseio no coração. Eles querem ter um encontro com Cristo, eles querem ver a Cristo. E a gente vê aqui nos dois textos que os dois, tanto o cego, representado aqui pelo oprimido, quanto Zaqueu, representado aqui pelo opressor, que expolia o pequeno, todos os dois queriam ver Jesus. Mas há uma segunda semelhança nesse texto, irmãos, que às vezes nos choca mais ainda. A segunda semelhança entre o cego e Zaqueu é que tanto o cego quanto Zaqueu, tanto o oprimido quanto o opressor, foram alvos do amor compassivo de Cristo. Pastor Luciano, por que Jesus entrou em Jericó? Para fazer duas coisas: para curar o oprimido e estender o seu amor ao opressor. Pastor, por que Jesus passou por Jericó, uma cidade que lá no Velho Testamento dizia que era amaldiçoada, e que quem construísse Jericó se tornaria amaldiçoado? O texto é bonito, irmão, sabe por quê? Porque Jesus entra em Jericó como dizendo assim: em Jericó tem duas classes de pessoas que vivem se degladiando, que uma tem raiva da outra, que uma se opõe à outra, que uma luta contra a outra. Eu quero mostrar a vocês que os dois são alvos do meu amor salvador. E aí, irmãos, a gente entende que tanto o oprimido, representado pelo cego, quanto o opressor, representado pelo Zaqueu, foram alvos do amor compassivo de Cristo. No versículo 42, Jesus vira para o cego e diz assim: recupera a tua vista.
E a Bíblia diz que imediatamente esse homem tornou a ver. E para Zaqueu, irmão, você já viu o texto, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na sua casa. Zaqueu nunca ia esperar que Jesus, irmãos, ficaria na sua casa. Por quê? Porque apesar dele ser o opressor, ele era persona não grata na sociedade, ninguém gostava de entrar na casa de Zaqueu, mas Jesus entrou, tanto entrou que eles murmuraram contra Jesus, e de repente Jesus se levanta e diz: hoje houve salvação nessa casa. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, para a gente não entrar nessa luta de classes que o marxismo prega, um contra o outro, o oprimido contra o opressor e o opressor contra o oprimido, porque dali vai sair a perfeita sociedade. Não, irmãos, Jesus não entra nesse negócio não. O cristianismo vai num viés completamente o contrário. A teologia do oprimido é uma teologia mais do Velho Testamento, mas ela não encontra a guarita do Novo Testamento. Inclusive, irmãos, a teologia do oprimido gerou teologias desconectadas com a Bíblia, como, por exemplo, a teologia da libertação. A teologia de Francisco Gutierrez, na Inglaterra, abraçada por Leonardo Boff e às vezes Rubem Alves aqui no Brasil, onde eles exaltavam o oprimido e rechaçavam o opressor. O oprimido era alvo do favor de Deus, mas o opressor era alvo da ira e do juízo dos homens. Não, irmãos, não é isso que a gente vê na Bíblia, não. O Evangelho não tem classe de pessoas. O Evangelho não tem luta de classes. O Evangelho não tem um contra o outro. Pastor, isso significa que Jesus é a favor da opressão? De forma nenhuma. Jesus, irmãos, não comunga com a opressão. Jesus, de forma nenhuma, irmãos, ele aplaude o erro e o pecado. Jesus não aprova a opressão, mas ele não exclui o opressor. Temos que tomar cuidado, queridos, sabe por quê? Porque senão a gente vira uma igreja de tomar partidos, e a gente começa uma luta de classes, como muitas vezes a gente vê na sociedade, não é? A igreja não veio para isso, irmãos. A igreja veio para continuar a obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? Tanto o oprimido que sofre, quanto o opressor que também sofre, eles são alvos do favor gracioso e compassivo de Jesus. É isso, irmãos, que Jesus nos ensina, e é esse cristianismo que precisa ser devolvido às igrejas. E há, irmãos, também uma terceira semelhança bonita no texto. Tanto o cego quanto o Zaqueu produziram frutos de arrependimento. O interessante, irmãos, que essas semelhanças são desfechos muito bonitos para essa história que muitas vezes nos choca, porque nós estamos talvez muito acostumados a uma filosofia que nos cheira muito mais a filósofos socialistas do que o cristianismo pregado por Jesus de Nazaré. A terceira e última semelhança, irmãos, é que tanto o cego quanto o Zaqueu, que sofreram essa intervenção graciosa de Jesus, eles produziram nas suas vidas o fruto do arrependimento. Pastor, qual foi o desfecho dessa história para o cego Bartimeu? Versículo 43. A Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Em outras palavras, quando Jesus intervém e cura o cego, quando Jesus resgata o oprimido, esse oprimido agora se torna um discípulo de Jesus, e ele segue Jesus estrada fora. Ele responde em fé, e ele agora se torna um discípulo e um seguidor de Jesus. Existem alguns comentaristas que chegam a dizer que esse cego se tornou tão importante na igreja primitiva, razão pela qual o nome dele está no Evangelho de Marcos. Aqui Lucas não põe o nome dele, mas se você for lá na narrativa de Marcos, você vai ver que o nome dele é Bartimeu. E a gente sabe que só pessoas que têm um nome muito importante são postos e colocados na narrativa dos evangelhos. Alguns comentaristas chegam a dizer que esse cego se tornou um discípulo de Jesus tão famoso e tão abençoado que o nome dele foi grafado em 2 evangelhos, de Mateus e de Marcos. Portanto, querido, a gente vê o fruto do arrependimento e da ação de Jesus na vida do cego, mas, irmãos, a gente vê também na vida de Zaqueu.
Por favor, olhe comigo o versículo 8 do capítulo 19. A Bíblia diz que entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo o quê? 4 vezes mais. Jesus então, irmãos, versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, que lição preciosa para nós em dias de tanta perturbação no nosso país. Que lição tão sublime do Evangelho da graça de Deus, em dias onde pessoas estão tomando partido. Em dias onde um está contra o outro. Em dias, irmãos, onde nós estamos alcunhando, levantando uma bandeira que não é a nossa. Não, irmãos. Essa bandeira não é a nossa. O Brasil esteve sobressaltado e está até hoje. E muitas pessoas se levantam e de repente tomam bandeiras que não é a bandeira da igreja. Pastor Luciano, qual é a bandeira que Jesus Cristo nos ensina nessa noite definitivamente? Primeiro, tanto o oprimido quanto o opressor, tanto aquele que sofre o dano, quanto aquele que perpetua o dano, tanto aquele que foi espoliado e que é julgado à beira do caminho, quanto aqueles poderosos que estão sentados nos seus altos tronos e que roubaram dos pequeninos, ambos os dois são alvos do amor compassivo de Jesus Cristo. Cuidado, querido, para você não tomar partido de um em detrimento do outro, porque Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, Jesus olhava para a pessoa e via que era um perdido, que precisava de alcance e de perdão dos pecados. E a segunda grande lição, irmãos, que o Evangelho trata conosco nessa noite, é a questão da reação da multidão. A reação da multidão aqui, irmãos, salta aos nossos olhos. Por quê? Porque no caso do cego, a Bíblia diz que houve grande alegria e todos glorificavam a Deus porque Jesus estendeu a sua graça ao oprimido. Mas engraçado, essa alegria não acontece quando é com o opressor. O que será que acontece com a gente, irmãos? Que muitas vezes para aquela persona não grata, a gente também quer o juízo, a ira, e quer de repente o mal contra essa pessoa. Vamos tomar cuidado, irmãos, para a gente de repente não entrar nessa ciranda e deixar de ser o sal da terra e a luz do mundo. Lembre-se, Lucas foi muito inteligente quando ele colocou o cego Bartimeu ao lado do rico e defraudador Zaqueu. Pastor, por que Lucas fez isso? Ele fez isso por duas coisas. Primeiro, você sabe que em Mateus Jesus é o rei que virá. Você sabe que no Evangelho de Marcos Jesus é o servo sofredor. É o Messias que veio, mas não veio para sentar na cadeira de Moisés, veio para subir na cruz do Calvário. Você sabe que no Evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus, é o grande eu sou. Mas no Evangelho de Lucas, irmãos, Jesus é o Filho do homem, que veio alcançar o perdido, os marginalizados e aqueles que eram alvos até da nossa raiva e da nossa ira, o opressor. O Evangelho de Lucas é o Evangelho das crianças, é o Evangelho das mulheres, e é o Evangelho do opressor. Por quê, pastor Luciano? Porque, irmãos, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não seja alvo do amor compassivo, da salvação graciosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi posto diante das duas maiores autoridades da sua época. Quais foram elas? Jesus foi colocado, irmãos, diante das duas maiores autoridades da sua época. Um, inclusive, disse para Jesus assim: você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou de te prender? Jesus foi posto diante de Herodes, e diante desse homem, irmãos, poderoso, que era aculiado de César,
A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que Jesus foi posto diante de Pilatos. E diante de Pilatos, irmãos, Pilatos ficou completamente impressionado com aquela figura quebrada diante dele. E ele pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? Jesus olha para ele e diz assim: tu dizes. Jesus não desmereceu nenhum deles, Jesus não bateu boca com ninguém, Jesus não levantou bandeira de nada. Aliás, ele só diz para Pilatos o seguinte: aqueles que são da verdade ouvem a minha voz e me seguem. Sabe o que significa isso, Pilatos? Se você for da verdade, você pode ser meu seguidor. Veja bem, meus irmãos, que a postura do nosso Senhor, o Senhor da igreja, é muitas vezes diferente da postura que nós temos visto de muitos seguidores de Jesus por aí, tomando partidos, levantando bandeiras, olhando para o opressor com ira, com desprezo, com raiva. Pastor, o senhor então está celebrando o opressor? Absolutamente. Jesus nunca celebrou a opressão, mas ele nunca excluiu o opressor. Cuidado, querido, para a gente não se tornar uma igreja cheia de filosofias, ao invés de se tornar uma igreja cheia de doutrinas bíblicas, evangélicas, advindas do Senhor da igreja. Amém? Tem um pastor em Belo Horizonte, que eu admiro muito, mas é pastor de uma grande igreja de Belo Horizonte, a maior igreja da América Latina. Esse pastor, quando o presidente Michel Temer subiu ao poder, esse homem agendou uma visita ao presidente Michel Temer com um grupo de pastores da igreja dele. Esse homem foi a Brasília, e como a igreja dele era muito grande, ele era um homem importante, porque a igreja dele tem mais de 20 mil membros. Esse homem foi a Brasília, e quando ele foi a Brasília, ele foi alvo, irmãos, de muitas palavras duras, contrárias a esse homem, tipo: o que ele foi fazer lá? Ele não tinha nada que fazer lá, ele não tinha nada que se misturar. Mas, irmãos, eles se esqueceram de que ele foi lá, para quê? Não para levantar bandeira, nem pelo oprimido, nem pelo opressor. Você sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi levar uma Bíblia para o presidente Michel Temer, entregar a Bíblia para ele, ler um salmo com ele e orar por ele. Quando terminou isso, ele foi embora. O presidente Michel Temer perguntou para ele: mas o que o senhor deseja? Ele disse: nada. Eu só desejo cumprir a missão de Jesus. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Sabe o que significa isso, irmãos? É um homem que entendeu que de repente, se você entrou aqui nessa noite oprimido, machucado, espoliado, de repente retiraram tudo de você e deixaram você sentado à beira do caminho, você é alvo do amor de Jesus. Talvez você que entrou aqui nessa noite, que de repente já tenha tido alguma coisa, mas alguém defraudou você, alguém roubou de você, e agora de repente você está se sentindo humilhado, machucado, espizinhado. De repente as pessoas não valorizam mais você, de repente você se sente um oprimido por alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você é alvo do amor gracioso de Jesus. Ele vai em Jericó por sua causa. Ele vai na cidade maldita, atrás de um homem maldito, porque ele carregou no madeiro as nossas maldições. Agora, por favor, igreja, ele não vai em Jericó só por causa do oprimido. A história de Jericó não termina em Bartimeu.
Ela começa com Bartimeu. Se você olhar no texto, você vai ver. O texto diz assim: e chegando ele em Jericó, encontrou-se com o cego. Mas entrando em Jericó, encontrou-se com Zaqueu. De repente, querido, Jesus entrou também em Jericó por causa do poderoso, daquele homem que de repente, irmãos, está sentado num lugar alto, cheio de coisas, cheio de importância. Talvez ele é o opressor, talvez aquele pobre esteja daquele jeito, que ele é daquele jeito. Talvez Zaqueu fosse responsável pela miséria de Bartimeu, porque roubou de Bartimeu, espoliou o que não era dele. Mas, irmãos, o evangelho de Jesus é um choque, não é? Nos choca, sabe por quê? Porque o amor de Cristo, inexplicável, incondicional, indomável, ele é para o oprimido, mas ele é também para o opressor. Pensa no sujeito ruim, pensa no sujeito que fez mal a você, pensa no sujeito que de repente tem tudo para receber de você: juízo, ira e palavras ruins. Pois essa pessoa era Zaqueu, e ele foi alvo do perdão, da restauração e da salvação. Hoje houve salvação nessa casa, porque ele estava perdido e foi achado. Pastor, qual é a missão da igreja? Não tome partido, querido. Não tome partido. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus tem que ser oferecida aos dois. A mensagem do evangelho tem que ser levada aos dois, mesmo que eu não concorde com o que o opressor está fazendo, mas eu preciso levar essa mensagem a ele, porque é para isso que a igreja foi chamada. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem do evangelho, meus irmãos. Difícil às vezes de viver, mas é por isso que a igreja é sal da terra e luz do mundo. É por isso que Deus te chamou para fazer diferença. É por isso, irmãos, que Jesus nos chama para andar no caminho estreito, na porta apertada. Porque Jesus nos chama a fazer coisas, irmãos, que muitas vezes a sociedade não faz, para que assim a nossa luz possa brilhar diante dos homens. Amém? Não, irmãos, nós não seguimos filosofias que dizem que tem que haver uma luta de classes de um contra o outro para daí sair uma sociedade melhor. Nós seguimos Jesus Cristo, que alcança tanto um quanto o outro para a glória do nome dele. E esse deve ser o meu chamado, esse deve ser o seu chamado. Amém? Vamos orar? Você se sente, querido, nessa noite assim, oprimido, cansado e sobrecarregado? Sabe qual é o convite de Jesus para você? Vinde a mim. Se você hoje se sente como o cego Bartimeu, oprimido, à beira do caminho, esse convite é para você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pastor, mas se porventura eu estou do outro lado, e se eu sou o opressor, e se eu sou alguém aqui, pastor, que está com tanta vergonha no meio do público, que de repente quer se esconder de Jesus, como Zaqueu, não tem problema não, querido. Jesus também veio por sua causa. Se a um ele diz, vinde a mim, o outro ele diz, Zaqueu, desce da árvore, porque de todos dessa cidade eu escolhi ficar na sua casa. Jesus quer entrar na casa do oprimido e do opressor.
Ele quer salvar você, querido, que se sente escorraçado, mas Ele quer salvar você também, que de repente sente que tem tudo, mas lá no fundo você sabe que você precisa de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor estende a mão para os pequeninos, para os marginalizados, para os machucados, para os angustiados, para aqueles que estão à beira do caminho, mendigos emocionais, espirituais, cegos que não podem ver. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus tão grande, mas que estende a mão ao pequenino. A tua palavra diz que o Senhor ouviu a voz desse homem que clamava e o Senhor parou. Senhor, pare aqui nessa noite, Senhor. Estacione aqui conosco um pouquinho, Senhor. Toca nesse coração que entrou aqui amargurado, machucado, oprimido, cansado, sobrecarregado. Jesus, alivia. Alivia o fardo, Senhor, de irmãos aqui nessa noite, de visitantes aqui nessa noite, que de repente chegaram aqui com um fardo muito pesado. Alcança-os, ó Deus. Cura-os. Ajuda-nos a enxergar para ver o Senhor em primeiro lugar. Deus, obrigado, porque o Senhor também não é um Deus que faz acepção de pessoas. O Senhor estende a mão para o pequenino, mas o Senhor também estende a mão para o grande, para o rico, para o poderoso, para o defraudador, para o publicano, para o pecador, para aqueles que de repente são alvos da ira e do juízo do povo. Mas o Senhor é o contrário. O Senhor estende a mão para eles também. O Senhor entra na casa deles, o Senhor se assenta na mesa com eles, e a salvação entrou naquele lugar. Senhor, obrigado porque a tua igreja tem lugar para todo mundo. Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus que não tem luta de classes. Pelo contrário, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há gentio, não há judeu, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a celebrar a tua bênção, seja no oprimido, seja também no opressor. E aqueles, ó Deus, em que a nossa nação tem visto nas redes de televisão serem alcunhados, serem comprovados, homens que estão vivendo na contraversão, na corrupção, que estão defraudando a nação. Livra, Senhor, esses homens do ódio da tua igreja. Livra esses homens, ó Deus, do ódio que alguns nutrem contra eles, porque essa não é a atitude de Jesus contra os poderosos. Ajuda-nos, a Deus, a olhar para eles com os olhos de compaixão e entender, Senhor, que se eles são como Zaqueu, eles também são alvos do teu amor compassivo. Ajuda-nos, ó Deus, a agir como igreja. Ajuda-nos a viver como Cristo. E ajuda-nos a fazer a diferença que a nossa sociedade precisa e quer ver na tua igreja, para a glória do teu nome. Alcança pessoas aqui nessa noite, Senhor. Toca nos corações. Muda, Senhor, quem sabe as nossas atitudes. E ajuda-nos, ó Deus, a nos parecer mais com Jesus, a ter as reações mais próximas a que Jesus teve, e a agir de maneira correta, para que o teu evangelho, que é o sal da terra, que é a luz do mundo, possa brilhar através da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela pessoa bendita de Jesus. Muito obrigado pelo evangelho da graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Oramos no nome dele. Amém e amém.